Eu achei incri eu acho incrível quando o que eu acho mais incrível na vida, quem trabalha com mídia, eu trabalho com mídia há alguns anos, vou me apresentar melhor, mas, uma vez que um gestor falou para mim: "Ah, eu fui impactada pela nossa peça de comunicação". Eu falei: "Nossa, que bom, então foi uma coincidência, né, coincidência do destino". Aí ele riu: "É, foi uma coincidência, eu vi, entrei e vi a peça". Eu falei: "Então, eu que implantei a coincidência do destino, então, o meu papel é fazer as coincidências do destino acontecerem". Então, toda vez que você foi impactado e você nem imaginava que ia ser, é porque você é meu target, então eu pergunto: "Você é? E que bom que você foi impactado, então eu fiz bem o meu trabalho". Então quando as pessoas falam: "Nossa, eu vi sua peça e não esperava", e eu sei que a pessoa é meu target, já aconteceu, às vezes eu pergunto para as pessoas e eu falo: "Nossa, é coincidência do destino". Eu falo, né, brincando com as pessoas, mas eu sei que não é, né, tem todo a gente vai passar um pouco disso aqui, tem toda uma artimanha, um pensamento, uso de dados que foi bem colocado, para que a gente possa fazer a coincidência do destino acontecer. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre mim. Então, eu sou professora na SPM já tem 10 anos, até um pouco mais de 10 anos. Eu dou aula principalmente na pós-graduação, agora estou dando na graduação também. Eu dou nas disciplinas de mídia, de conteúdo, de planejamento, dou comunicação integrada, TCC, várias disciplinas. Além disso, eu faço doutorado aqui na SPM e também, então já estou há um tempo até estudando aqui, eu vim do segmento de telecom, fiquei 15 anos no segmento de telecom. Eu entrei, na verdade, para cuidar de e-commerce, desenvolvimento de canais de vendas, então era esse meu papel quando eu entrei. Meu primeiro projeto lá, 15 anos atrás, era desenvolver canais de vendas. E o primeiro canal que eu fui desenvolver foi o e-commerce, porque na época, alguns, né, belos anos atrás, não existia. Ele era um lead que gerava no site para as pessoas pedirem um contato telefônico. Então, eu implementei o e-commerce e depois disso eu tinha tanto contato com a comunicação. O meu dia a dia era falar: isso deu certo, isso não deu certo. Eu que palpitava no sentido de falar o que dava resultado, porque eu analisava o resultado, eu era ponta. Eu fui convidada para ir para a comunicação. Então, eu fui convidada para ir para a comunicação para cuidar inicialmente de tudo que era digital. Então, eu cuidei de publicidade digital, e mídia digital. Depois teve uma mudança, 2 anos depois, e eu fiquei com tudo de mídia. Então, eu já tinha o online e herdei o offline. Então, eu fiquei com toda a estratégia de mídia, todo o budget na época de net, agora claro, estava todo na minha mão. E lá na época o foco era pura conversão, puro resultado. A área de comunicação ela ficava diretamente abaixo ou junto com a área comercial. Então eu tinha meta. Então imagine uma área de comunicação com meta. Então eu era uma mídia puramente performance. 4 anos atrás eu mudei, agora eu estou numa empresa de tecnologia de pagamento, e aí meu mundo mudou um pouco porque eu trabalho puramente branding. Então, agora eu estou trabalhando nas campanhas de mídia, eu trabalho numa empresa de tecnologia de pagamento, a gente tem muito contato com o banco, então eu faço as campanhas institucionais, o ponto de vista de mídia, muito de forma institucional, muito branding, e quando eu faço campanha com algum banco, com algum aí sim eu atuo com performance, porque o banco já está vendo o resultado. Então, eu estou há longos anos trabalhando com mídia, e aí eu queria dividir um pouquinho desse pensamento aqui, só um pouquinho, porque vocês, quem né, seguir com o curso vai ver muito mais detalhes, mas para contar um pouquinho dessa mágica que o Antônio colocou aqui, que eu sou apaixonada, e cada vez, e vocês verão, e a gente fala aqui, cada dia tem mudança, é uma área que cada dia é uma novidade, a gente todo dia está aprendendo, todo dia a gente acha que não sabe, porque todo dia tem novidade, muita tecnologia. Então, hoje, mídia, até vou brincar aqui daqui a pouco com os meus slides. Mídia hoje é muito pautada por dado, muito pautada por tecnologia, muito pautada por analytics. Então, tem um olhar, até nem falei minha formação, eu sou formada em engenharia civil, eu acho que por isso que me acabaram me colocando em mídia, porque eu sempre tive um olhar muito analítico e precisa. Então, eu sempre estou acompanhando os números, vendo de novo o que está acontecendo, tem que se aproximar de tecnologia, porque cada vez tem mais novidades. Enfim, vou contar um pouquinho aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Já me apresentei? E aí eu começo brincando com isso aqui, que foi exatamente o que eu disse, né? Mídia não é sorte. Às vezes as pessoas brincam, eu falo, nossa, foi uma coincidência do destino ter te impactado. Mas eu brinco falando que foi coincidência, mas não foi. No fundo, eu sei o trabalhão que me deu para chegar no meu público certo, ou seja, no meu target certo.
com a mensagem certa e no momento certo. Eu acho que essa é a melhor frase, tá? Cada vez mais, não adianta eu chegar só no meu público, só no meu target, mas não chegar no momento que aquele target está preparado. Ou seja, meu target ainda está ali no começo, ele nem sabe quem eu sou, nem sabe o que eu faço, e eu já estou querendo vender para uma pessoa nem que nem me conhece. Ou o contrário, a pessoa que está quase comprando e eu começar a falar de como se ela não me conhecesse, começar falando de benefício, me apresentando. Então, aqui é muito sorte é o que menos tem. É cada vez mais analítico, a gente vai falar muito aqui de segmentação, que eu vou começar a abrir esse assunto, um pensamento de funil que a gente vai falar aqui, e segmentação, entender muito bem quem é meu público, qual o momento que ele está e direcionar também a mensagem certa. E aí, por isso, eu falei um pouco de tecnologia, que no curso que a gente vai mais para frente falar um pouquinho, a gente abre, entra e fala de tecnologia, porque cada vez mais a tecnologia também está para nos ajudar a não fazer virar uma sorte, virar, sim, bem pensado. E aí eu já começo com uma brincadeira para Renata, falar que. Oi, vamos só uma coisinha rapidinho aqui, porque foi claro. espetacular a quantidade de coisas que você falou. Eu imagino assim que a nossa audiência que está bombando, a gente tem muita gente na nossa assistindo a nossa essa masterclass. É, mas assim, são muitas informações e deve ter oriçado as pessoas em vários sentidos. Então, só para a gente então, assim, organizar o que a gente está fazendo, a gente fez a previsão de fazer a apresentação e depois ter um espaço para perguntas e respostas. Mas quem está nos ouvindo não precisa esperar. Pintou alguma coisa, manda no chat, pensou alguma coisa. Às vezes até a gente consegue responder na hora ou não, mas não deixa de fazer a pergunta, não deixa de interagir, porque isso até enriquece, a gente consegue fazer. Então vai ter vários assuntos. Se aquele assunto te interessou, você quer saber um pouquinho mais daquela experiência, ficou com dúvida em alguma coisa, por favor, já coloca lá no chat e a gente vai organizando para poder passar essas perguntas no momento certo. Obrigado, Perfeito, Renata. Antônio. Eu adorei a sua introdução aqui. Pode me cortando à vontade, gente. Eu não tenho problema de ser cortada, adoro. Porque vocês podem perceber, eu gosto de conversar com as pessoas. Então, eu acho que tudo o conteúdo é muito produtivo quando a gente tem troca. Então, Antônio, por favor, vai me interrompendo aqui. Adoro o diálogo, tá? E aí, seguindo, vamos seguir então. Então, não é sorte, tá? Eu fui falando alguns pontos aqui. Alguns eu já vou trazer aqui para vocês, até para tangibilizar por que não é sorte, e porque é muito bem pensado, milimetricamente pensado. Não vou falar tanto de tecnologia hoje, porque né, senão a gente aqui só um evento só de tecnologia, mas já vou começar a falar do ponto principal, que eu acho que para mim é um dos mais importantes e que o resto só direciona, que é o pensamento de entender o meu público certo, o momento certo e a mensagem certa. Essa, para mim, é a frase emblemática que eu tenho como mantra. E é essa frase que eu queria deixar assim. Se eu tiver que deixar alguma coisa para vocês, como o Antônio bem colocou, né? Muita coisa, a gente tem muita informação para passar, mas se eu tiver que deixar um recadinho hoje, eu já queria deixar este recadinho, a questão de ter na mente, e eu tenho como mantra, o meu consumidor certo, o meu target certo, com o momento certo, e com a mensagem certa, porque não adianta também eu estar com o público certo, no momento certo e eu não estar com a comunicação correta, né? Tá ali, eu peguei a pessoa que é meu target, ele está no momento de compra, eu impactei ele no momento de compra e eu coloco uma mensagem que não é para fazer a conversão. Vocês vão entender um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu vou entrar até um pouco mais no detalhe, mas é isso que eu tenho como mantra. Então, tudo que eu penso, então, dados que a gente está falando aqui hoje, tecnologia, segmentação, tudo voltado para este pensamento, para a gente ser assertivo, porque independentemente da verba de cada um aqui, né? E eu já administrei verbas muito grandes, telecom, a verba é considerável. Tinha sempre um KPI, uma cobrança, a gente não podia ter dispersão. Então, quanto maior sua verba é, maior sua meta também é. Então, você tem que ser super assertivo. Então, esse para mim é um mantra que eu queria deixar aqui. Mas vamos lá. E Antônio, pode super me interromper aqui, adorei a sua questão. Então, como eu disse, mídia não é sorte. E eu vou mostrar para vocês por que não é sorte. Eu vou demonstrar. Eu trouxe aqui, né, duas pessoas super conhecidas, Luciano Huck e o Supla, né? Se eu olhar os dois de maneira demográfica, então vamos olhar um pouquinho sobre os dois. Ambos são homens, ambos estão na faixa entre 45 a 54 anos,
Ambos têm uma renda muito maior do que 40K, então aqui ilustrativa, 40K, mas muito maior. Ambos têm um patrimônio acima de 10 milhões. Ambos têm residência própria, carro importado, enfim. Se eu olhasse só por essas características, então gênero, idade, renda, patrimônio e o que eles possuem, eu falaria que ambos são iguais, que Luciano Huck é igual Supla. Mas eu acho que vocês, assim como eu, conhecem ambos e sabem que ambos são completamente diferentes. Então não dá para a gente olhar, óbvio que a segmentação demográfica ela faz parte, ela tem que estar lá, ela ajuda a nos definir quem é o nosso target, não é que eu estou tirando ela, mas pelo contrário, ela é a informação mínima que eu tenho que ter, mínima. E aí eu já começo aqui falando que às vezes a gente erra, eu sou cliente, tá? Vocês viram como eu me introduzi aqui. Eu não trabalho em agência, nunca trabalhei em agência, adoraria ter essa experiência, mas nunca trabalhei. E eu confesso, por como sendo cliente, que às vezes a gente erra um pouco na hora do briefing, né? E aí eu sempre me pego falando, agência, pode me questionar qual é o briefing, se meu briefing não ficou bom, porque é importante eu ir além das características demográficas, né? O demográfico é o mínimo. Então, saber quem é, mas eu preciso saber um pouco mais detalhe, um pouco. A gente vai falar um pouquinho de funil aqui. Quem eu quero, em que momento que eu quero atingir esse público? Em qualquer momento, é na compra, é no conhecimento. Então, eu preciso aprofundar um briefing bem feito, faz também muita diferença. Então, aqui pautando, se eu olho só no ponto de vista demográfico, eu falaria que Luciano Huck e Supla são as mesmas pessoas. E a gente sabe que não são. Então, a gente tem que ter um olhar que vai além do demográfico. E quanto mais eu consigo ir além, mais assertivo eu vou na minha campanha. E por isso que eu estou provocando vocês aqui na história do meu mantra, né? O público certo, no momento certo, com a mensagem certa. E óbvio que a gente vai errar muito. O digital tem uma vantagem incrível, por isso que eu amo, porque você pode errar, mas qual que é a diferença aqui? É errar rápido para aprender rápido, e óbvio, errar rápido é medir, né? Porque senão, se você não mede, você não consegue saber que você errou, para você aprender rápido e continuar e evoluir. E você vai ter novos erros, mas o ideal é que você continue aprendendo com novos erros, não erre sempre as mesmas coisas, tá? Enfim, isso é a delícia do digital. Mas vamos falar o que são essas diferenças, por que Luciano Huck e Supla não são iguais, o que a gente tem que olhar além do demográfico. Primeiro ponto é a jornada, que foi isso que eu falei um pouco do momento do consumidor. E a gente fala de jornada, é muito interessante falar nisso, né? A gente trata que tem alguns pontos da jornada do usuário, que, por exemplo, é comprar, contratar, é comparar com o concorrente, é explorar possibilidades, é ter a necessidade, né? É receber o gatilho, ele pensar em você ou pensar na sua categoria. Então, são vários pontos nessa jornada. E o interessante até, vocês vão ver, eu estou falando, já até falei a palavra funil, né? O que acontece? O consumidor não é um funil, ele é essa jornada que está aqui, que vai e volta. Então, ele pode estar, sim, receber o gatilho e está quase do gatilho já ir para quase a compra, mas aí ele está quase comprando, ele repensa um pouco e vai, deixa eu comparar com os concorrentes. Então, ele pode estar no começo, de repente ele vai para o fim, aí ele volta para o meio. Então, a gente é isso, a gente até brinca que a jornada do consumidor ele é uma espiral que tem a questão de ida e volta, né? A gente está no começo, de repente vai para quase para o fim, mas às vezes a gente volta para o meio, ou às vezes a gente volta para o começo com uma outra ideia, aí a gente passa pela jornada e vai para o fim. Então a gente fica indo e voltando, é uma espiral. Mas apesar do consumidor ele ser uma espiral, a gente, né? Eu também como consumidora ser uma espiral, no final das contas a gente pensa muito do ponto de vista de mídia como funil. E por que a gente pensa como funil? Eu vou passar esse funil daqui a pouco para vocês. Porque no final eu tenho pessoas em cada uma das etapas. Por mais que o público-alvo vá e volte, né? Ele vai do gatilho para a compra e de repente ele volta para o começo ou para o meio, eu tenho sempre pessoas em todas as etapas do funil. Então, eu adoro pensar em funil. É uma coisa até meio antiga, né? O funil é muito lá do funil de marketing, algo bem antigo, mas com o digital ele voltou a ganhar muita importância para que exatamente eu não esqueça de nenhum target que esteja em nenhuma das etapas do funil. E eu considere todas as etapas, obviamente, se esse for meu objetivo de comunicação. Inclusive, vou falar um pouquinho sobre o objetivo de comunicação, que também precisamos ter clareza, né? No final das contas, o que eu quero com o meu plano de comunicação, né?
É importante ter isso em mente. Mas vamos lá. Primeiro, falar do consumidor. A gente brinca que ele é uma espiral, a jornada ela é flexível, ele vai e volta, então ele pode ter no começo, ir para o fim, depois ir para o meio, ou ele seguir realmente um funil bonitinho de começo, meio e fim, ou ele pode estar quase no fim, ele muda de ideia, e aí vai procurar outro produto. Então, é flexível, eu tenho pessoas em todas essas etapas, a gente vai e volta, e é importante, o Google dá até um nome sobre isso, que chama micromomentos, eu saber quais são todos os micromomentos do meu consumidor, ou seja, que momento ele está e quais são esses possíveis momentos, e mapeá-los para que a minha mídia também seja assertiva. Vamos seguir aqui. E aí, quando a gente fala, eu trouxe um exemplo aqui, para também não ficar só no mundo das ideias, no conceito, né? Eu trouxe o Eduardo aqui. O Eduardo é um médico, 45 anos, ele é cardiologista, e é importante, às vezes a gente não dá conta, ter a nossa buyer persona. E quando eu falo buyer persona, é a persona do comprador. É importante eu saber quem ela é. E se eu tiver vários tipos de compradores, quais são essas buyer personas, que me ajude a nortear, porque aí eu já estou indo um pouco além do briefing, a quais canais ele consome, qual que é a jornada durante o dia dele. Então, às vezes até de e-mails, a gente está falando muito de digital aqui, mas o que a gente aprendeu muito, que digital e on e off, eles se complementam muito. Por isso que acho que na NET acabaram me dando os dois, porque a gente conversa com a mesma pessoa em momentos distintos, então eu preciso entender também que momento eu impacto no off que vai levar para o on, e a gente percebia esse NET. Quando eu fazia alguma coisa em off, direcionalmente já vinha para o on, então elas se complementam, então esse olhar também é interessante. Mas vamos voltar aqui para o nosso Antônio, ou para o nosso Eduardo. Ele é médico, cardiologista. Ele, que ele consome? Portais de atualização científico, ele consome portais de notícias, ele consome rádio, notícias e atualidades. Ele tem marcas de interesse, como de tecnologia, por exemplo, como a Amazon. E ele também procura soluções médicas. E além disso, né, ele tem a jornada dele da casa dele ao hospital. Então ele consome meios, né, digital e offline, como rádio aqui. Ele também consome mídias sociais, WhatsApp, mídias sociais, internet, e ele tem, consequentemente, afinidade com algumas marcas e canais, que está aqui exemplificado, e tem uma análise comportamental. Isso tudo ajuda no desenvolvimento do briefing. Então, quanto mais eu me entender, melhor, tá? E para que isso? Vamos lá. Como eu falei de consumidor, ele está aqui, né? O consumidor está numa espiral, vai e volta, a gente já falou sobre isso. Mas a gente não pensa no dia a dia de mídia. E, gente, se eu estiver falando rápido, por favor, acione o Antônio. Aí o Antônio pode, Antônio, à vontade de me interromper se precisar voltar a algum ponto. A gente, no Renata, ponto de vista. tá indo rápido, mas tá indo muito bom, até porque é muito conteúdo, é bastante coisa que a gente tem que ver. Já dei algumas perguntas aqui. Eu não sei se você consegue aí ocultar a barra de compartilhamento, porque aí a gente consegue ver um pouco Posso? melhor dos slides. Não sei se dá Ah, para a fazer isso barra. Ah, eu aqui. vou tentar. Eu não. Ah, ocultar. Vamos tentar. Tentei, consegui. O problema é que eu vou ter que te avisar para voltar, me tirar, porque para pôr o áudio. Mas já Tá desocultei. Ficou bom, a gente. melhor? Mas olha, Renata, é como se a gente estivesse na mesma sala. A gente pode conversar por aqui e a gente vai trocando as ideias o tempo todo. Então, perfeito. E pode me interromper, Antônio, super Melhor. à vontade, tá? Até porque, eu não, como Bom, eu disse, não vejo vocês, é muito estranho, porque eu estou olhando só para o slide, então a gente perde um pouquinho o sentimento, né? Então, Antônio, por favor, fique à vontade, porque aí eu tenho um pouquinho do sentimento. Então, como eu falei, apesar do consumidor, né, tá essa história da espiral, que ele vai e volta, ele explora, avalia, compra, ou então ele não faz essa regra tão certinha, às vezes ele explora, ele está quase comprando, ele volta para explorar de novo, enfim, ele vai e volta. A gente, como mídia, a gente pensa em funil, tá? Sei que é uma palavra até meio antiquada, né? Funil. Funil de marketing, isso deve ter 1000 anos já que isso existe. Mas o digital trouxe de volta, e trouxe de volta, até, eu vou até contar uma historinha porque trouxe de volta, né? Quando a gente pensava no mundo só offline, sem digital, era um pouco difícil pensar em funil ou pensar em momento, porque pensa assim, vamos pensar no meio TV, que é o mais fácil para a gente começar essa história, né? Na TV, por mais que eu quero impactar quem está quase comprando, quem já está naquele momento de compra, eu não consigo na TV segmentar. Eu quero falar com pessoas que estão quase comprando. Na verdade, eu vou lá
escolho uma grade, então, por exemplo, eu quero estar no Big Brother, vou pegar um programa que já até foi de alta audiência. Quando eu impacto no Big Brother, eu estou pegando pessoas que estão em todos os momentos. Quem é aquela pessoa que nem me conhece, até aquela pessoa que já está quase me comprando, até aquele que já é meu cliente. Eu não consigo separar. O máximo que eu consigo separar quando eu falo offline, e gente, isso vai mudar e está mudando, e por isso acompanhem, porque tudo na vida muda, mídia muda a todo momento. Estou falando o que é hoje, dia atual. Então, o que acontece quando eu compro uma mídia TV? Eu coloco lá, eu posso colocar um filme de branding, que fala da minha marca, que me apresenta, que mostra quem eu sou, e quem vai ver meu filme pode ser que seja até meu cliente. Então, uma pessoa que é meu cliente está vendo um filme que está mostrando quem eu sou, me apresentando. Ou eu posso colocar um filme de compre, então compre, assine, ligue, né? Um filme com foco em conversão. Mas aquela pessoa que está vendo meu filme, que está assistindo o Big Brother, que passou meu comercial, ela nem me conhece. Então, assim, eu não consigo no offline ainda, e está mudando muito, segmentar com o momento do usuário. No máximo, eu falo assim: qual é o meu objetivo? Então, meu objetivo é gerar conversão, então eu vou fazer um filme que fale de conversão. O meu objetivo é branding, então eu faço um filme que fala institucional. É isso. Só que com o digital, e aí é isso que eu vou entrar aqui um pouco mais no detalhe, por isso que a história da volta do funil e o olhar do funil, eu consigo sim impactar o usuário certo, que é meu target certo, depende da segmentação que eu use, com a mensagem certa e no momento certo. Então, por isso que voltou o funil. Então, por isso que a gente tem esse olhar. E o que é esse funil, tá? Eu trouxe aqui os nomes, na verdade, vocês estão vendo aqui se, think, do e quer, são os nomes que o Google usa, tá? E por que Google? Não porque eu tenho uma paixão pelo Google, não sei nem se tem alguém do Google aqui, não é porque eu ame, tá? Tenho muita relação, tenho um dia a dia com o Google, mas não é por isso, mas é muito mais porque o mercado acaba adotando os nomes que o Google acaba pondo, e ele põe bons nomes, vocês vão ver que eu vou falar uma palavrinha aqui que, inclusive, eu sou apaixonada que eles criaram, um conceito e uma palavra por trás, então, são palavrinhas que o mercado adota, mas muito mais por isso que eu estou trazendo esses nomes se, think, do e quer. Mas eu vou explicar cada um deles. Então, vamos lá. O que é o se? Né? Ele é uma etapa que a gente chama de despertar conhecimento, descoberta. Então, vamos falar melhor. O que significa isso? É eu impactar alguém que é do meu público-alvo. Gente, eu estou sempre falando aqui de público-alvo, tá? É aquele com quem eu quero conversar. Só que nessa etapa se, ou é o momento que ele não me conhece, então ele não me conhece como marca, então eu tenho que apresentar minha marca para ele. Então, por exemplo, eu estou construindo uma marca nova, estou criando uma marca nova, então eu vou lançar o batom Renata aqui, por exemplo. O batom Renata, eu que inventei esse nome, acabei de criar um batom com o meu nome. Ninguém sabe que isso existe. Então, eu preciso fazer com que as pessoas conheçam a minha marca, saibam que eu existo. Então, a etapa C, ela está muito ligada a tornar minha marca conhecida, ou, se eu estou, por exemplo, numa marca que já é conhecida, mas vou pegar uma Havaianas aqui, que é uma marca super conhecida, mas ela quer fazer um reposicionamento de marca, que foi o que a Havaianas fez lá atrás, muito tempo. Eu também estou trabalhando a etapa C, quando eu estou reposicionando a minha marca, porque minha marca era conhecida como uma marca popular, e eu quero que as pessoas a passem a conhecer, estou falando Havaianas, passem a conhecer minha marca como uma marca descolada. Então, eu estou tornando de novo essa marca conhecida com uma nova imagem de marca. Então, é esse momento do si. É o momento que eu quero tornar minha marca conhecida, ou às vezes as pessoas até conhecem a minha categoria, mas não conhecem a minha marca. O que eu faço, quem eu sou, o que, que eu tenho de diferencial. Então, esse momento é um momento de descoberta. Eu tenho que contar quem eu sou. Normalmente, campanhas de brand, marcas que trabalham campanhas institucional, brand, trabalham muito si. E aí, o si, e aí, por isso que eu coloquei até offline aqui, porque como o offline ainda não tem, e quando eu falo off, gente, não sei se para todo mundo é claro, e depois também vocês podem perguntar se eu deixei alguma sopa de letrinha, né? Porque a gente no digital tem, na mídia tem muitas, toda a área, né? Tem a sua sopa de letrinha, mas o off eu estou falando aqui TV, rádio, revista, outdoor. Ele tem menos poder de segmentação que o digital. A gente trabalha muito mais a etapa do brand aqui, só se eu estou numa etapa de conversão com a mensagem, mas normalmente ele é mais brand. E o digital que eu consigo segmentar para quem está nessa etapa. E daqui a pouco eu vou fazer uma brincadeira com vocês, vou dar um exemplo, tá? Não vou ficar só no mundo das ideias, não. Vou explicar as etapas e dou um exemplo. Tudo bem? Então vamos para a etapa think. Think, na verdade, ela significa consideração.
Se vocês forem olhar o funil de marketing e olharem lá, ó, pesquisarem no Google, funil de marketing, vocês vão ver que nessa etapa intermediária aqui, ela tem 2 etapas, ela tem uma chamada consideração e interesse. O Google juntou essas 2 etapas, consideração e interesse, criou uma etapa chamada consideração. O que significa consideração? É aquele momento que ele já é o seu público-alvo, novamente, gente, nunca estou escapando aqui do meu público-alvo, mas ele está naquela etapa que ele já está considerando a sua categoria, ou ele já passa a considerar a sua marca. Então ele falou assim: "Ah, eu já quero ter uma TV por assinatura, mas eu não sei qual. Então eu já penso em ter a TV por assinatura, mas eu ainda não sei que marca. Eu não sei qual. Eu estou naquele momento de, tá bom, deixa eu ver que marca que melhor me atende. Ou eu já passo a pensar numa marca, mas eu ainda estou na dúvida, ainda estou na. Então eu considero ter aquele produto, aquela categoria. Então essa etapa fim que é isso, mas eu ainda não me decidi por qual marca. Então eu estou já a meio do momento da pesquisa. Então, aqui o digital é super interessante, a gente consegue trabalhar essa segmentação, que eu vou dar um exemplo daqui a pouco. Aí a gente vai para a etapa do. Do, que ele chama, é etapa de compra. É quando ele está quase comprando mesmo, não é que ele já comprou, mas ele está quase comprando. É aquele momento que ele já está visitando o seu site, vou dar um exemplo aqui de TV por assinatura, e ele já está olhando os pacotes, ele está comparando, ele fala assim, por exemplo, eu adoro Telecine, adoro filme, adoro HBO, então eu vou olhar, peraí, Telecine está em qual pacote? Está no básico ou ele está só no avançado? Ah, ou eu posso comprar o Telecine de forma avulsa, eu posso comprar o pacote mais basiquinho, mas eu quero pôr o Telecine adicional. Então ele está nesse momento a compra, ele já está comparando o valor, ele está falando assim, ah, eu tenho que pagar ponto adicional a mais? Ou ponto adicional é grátis? Qual que é o valor? Tem uma promoção, eu pago 3 meses no valor, depois do 4º mês ele vai para quanto? Então o duro está naquele momento dele já se estressar de comparar valor, preço, ele até compara você com concorrente, qual aquele, igual eu falei aqui, Telecine que eu amo. Ah, o Telecine não é uma marca A, tá onde? Que pacote? Com qual valor? Com qual promoção? Na marca B, tá com qual valor? Qual promoção? Então, ele tá quase comprando, mas ele não comprou. E o quer é quando ele já é meu cliente, né? E aí, quando a gente fala do meu cliente, aqui tem um desafio também. Como que eu consigo impactar exatamente quem é meu cliente, não falar com os demais? Eu quero fazer uma campanha que só fale quem já é meu cliente, então ele já tem minha TV por assinatura. E aqui, qual que é o meu objetivo? É ou fidelizar, fazer ele continuar sendo o meu cliente, ou ele fazer uma recompra. Então, ele tem uma TV por assinatura, mas ele não tem uma banda larga. Ele tem uma TV por assinatura, mas ele não tem o ponto adicional. Então, eu quero que ele faça ou fidelize, ou eu quero que ele faça um upgrade, né, que ele suba o pacote dele, ou eu quero que ele faça um cross, ele compre outro produto, ele traga um produto. Então, também, a gente até brinca que na etapa do quer é como se eu começasse uma. Eu até poderia ter desenhado aqui uma nova jornadinha, que tem o se, o think do, só que para quem é quer. E por que uma nova jornadinha para quem é quer? Porque pode ser, vou pegar um exemplo. Uma pessoa tem TV por assinatura e não tem banda larga. E ele nem conhece a minha banda larga. Então, por mais que ele é meu cliente, está no Care, ele é meu cliente de TV por assinatura, para o produto banda larga, ele está no Si. Então, eu posso ter aqui, dentro desse Quero, uma nova jornada começando, onde eu tenho que construir para ele o que é a banda larga, ele tem que me conhecer como banda larga, ele tem que passar a me considerar como banda larga, ele tem que comprar minha banda larga. Então, a gente pode ter uma nova jornadinha para quem é meu cliente, só que eu sei que meu público-alvo é meu cliente. Aí, falando um pouquinho, deixa eu dar um exemplo, né, para também não ficar só no mundo do, dar um exemplo para vocês entenderem. Vou dar o exemplo de search, que eu acho que é o mais fácil. Eu falo muito, eu não falo tanto, eu falo mais de digital display, YouTube, vídeo, etc. Mas eu vou dar o exemplo de search aqui, porque eu acho que ele é mais fácil de eu já começar com o exemplo e ficar claro. Então vamos lá, vamos pegar Google, busca, que eu acho que o exemplo fica melhor. Quando vocês vão no Google, por exemplo, e vocês procuram TV por assinatura, vocês vão lá no Google, escrevem independente do que aparece, tá? Estou menos ainda preocupada no que aparece, mas muito mais no comportamento do consumidor de ir lá no Google e procurar. Quando vocês vão no Google e procuram TV por assinatura, vocês já me dizem, olha, e mídia, gente, a gente trabalha com sinais. Por isso que eu falei, dado. Todo sinal é um dado. Então, por exemplo, quando vocês vão lá no Google e escrevem TV por assinatura, vocês já me dizem que vocês estão na etapa Think. Então, para mim, isso já é um sinal, porque vocês estão procurando pela categoria.
Então eu sei que quando vocês procuram TV por assinatura, vocês não estão no Si, vocês não tá naquela coisa. Só se você procurar, eu até posso dar um exemplo aqui de Si, TV 4K, vocês não estão nem pensando em mim, nem pensando no meu segmento. E eu poderia trabalhar com um anúncio dentro da palavra TV 4K, vocês não chegaram nem em mim ainda, nem na minha categoria ainda, vocês estão numa categoria anterior. Mas entrando já na minha categoria, quando vocês procuram TV por assinatura no Google, vocês já me dizem, estou no Fink. Eu já considero essa categoria, eu já estou pensando em ter. Então, vocês já me dizem que é Fink. E aí, qual que é o meu papel? Eu sabendo que vocês estão procurando TV por assinatura, eu já sei que você é meu target, eu já sei o momento que você está, Fink, eu só preciso mostrar uma mensagem condizente com este momento que vocês estão, que é o do Fink. Que é, vocês estão procurando TV por assinatura, eu tenho que ir lá contar qual é o meu diferencial, o que eu tenho melhor do que as outras TV por assinatura, porque as outras também estão ali, o que me diferencia, por que me escolher. Aí no Du, como eu sei que vocês estão no Du? Quando vocês começam a procurar, por exemplo, a marca. Então, eu vou falar de onde eu trabalhava, né? Que é a NET, que agora virou Claro há poucos anos. Quando vocês procuram por NET, hoje não mais, porque a NET como marca não tem, né? Hoje, Claro. Quando vocês procuram na Claro, vocês já me dizem, vocês já estão quase comprando. Vocês poderiam até me perguntar, mas claro, eu poderia estar procurando outra coisa. Sim, poderia. Normalmente as pessoas até direcionam, escrevem o Google. Isso que é legal do Google, porque vocês colocam as palavras para você cair na página mais correta. Então, eu concordo que quem procura pela marca, claro, net, ainda pode estar procurando outra coisa, mas tem muito chance e tem maior chance de estar no momento de compra. Tanto e aí a gente fala muito disso, vocês vão ver outras disciplinas, outros eventos como esse, que a gente consegue. Quem tem acesso a Google Analytics, por exemplo, que é onde a gente consegue fazer as medições e análises de campanha, que é quando a gente consegue ver as visitas no nosso site, a maioria das vendas, por exemplo, quando eu estava em net, eu sei que é assim, a palavra da marca é a que, ou orgânico ou de forma paga, é a que traz o menor custo de venda, menor. Porque a pessoa está mais próxima da compra. Quando ela digita a marca, então, e se ela digita ainda net virtua 200 mega, se ela ainda coloca ainda, né, o produto, ela vai no detalhe, aí sim ela tá. Aí se ela põe net, ela já está quase comprando. Se ela põe o nome da marca, o produto em si, ela tá praticamente comprou. Então, quanto mais ela detalha, então ela me diz que está no momento de compra. E aí, ao ela dizer que está no momento de compra pela palavra que ela coloca, eu já sei que eu não vou ficar contando quem eu sou para essa pessoa. Não vou me apresentar. Ela está quase comprando. Aí sim, eu já jogo ali uma oferta. 200 mega por R$ 39,90 por 6 meses. Então já é, pum, oferta, porque a pessoa está quase comprando. Eu tenho que facilitar essa compra. E aí o quer, vamos lá, dar um exemplo do quer. Quando vocês procuram, por exemplo, fatura net, fatura agora hoje, claro, fatura claro, ninguém aqui imagina, quem não é cliente não vai procurar a palavra fatura, né? Só quem procura a palavra fatura é quem é cliente. Então, quando a pessoa vai lá e coloca fatura, eu já sei que ela é meu cliente. Então, eu também passo a começar a me comunicar sabendo que ela é cliente. Estou dando aqui o exemplo de search, gente, muito mais porque eu entendo que ele é um pouco mais fácil de deixar um pouco mais claro. Eu poderia ficar aqui com vocês, sei lá, a noite inteira falando de vários outros exemplos, mas eu queria que muito mais esse conceito ficasse claro. E aí o search acho que é o melhor exemplo, a busca no Google é o melhor exemplo, né? E aí o Google, entendendo que, então vamos lá, claro o funil, as etapas do funil, quero reforçar o consumidor público-alvo, ele não é uma reta, ele não sai do Si, vai para o Fink, do Fink vai para o Du, do Du para o Quer. Não, a gente sabe que não é uma reta. O consumidor, como eu disse, é uma espiral, ele vai e volta. Mas por que a gente trabalha com funil? Reforçando. Porque eu sei que eu tenho pessoas em cada uma das etapas. Eu tenho muita gente no Si, tenho um pouco menos no Fink, menos ainda no Du e menos ainda no Quer. Então, eu tenho todo momento gente em todas as etapas. E aí, um ponto importante que eu já vou até linkar com o meu próximo slide, mas eu já pego a carona aqui, eu preciso ter clareza do meu objetivo de comunicação. Quando eu falo de objetivo de comunicação, o que eu quero com esse plano de mídia? É super importante a primeira fala, o que eu quero. Porque vou dar um exemplo aqui da minha fala. Meu objetivo é branding. Eu sou lá Havaianas, como eu acabei de falar, e eu quero reposicionar minha marca de popular para descolada, que é o que ela fez brilhantemente. Pronto, eu só estou trabalhando na etapa do Si, eu vou impactar quem está no Si e acabou. Isso é uma coisa. Ou não,
Eu sou uma marca, vou pegar o exemplo da minha vida quando eu estava em telecom, o meu foco, eu estava lá junto com a área de comercial, meu foco é performance, meu foco é gerar ligação para o call center, gerar pedido para o e-commerce. Então, é puramente do. Então, eu sei que meu plano é do, é gerar venda, é gerar ligação, é gerar contato, é gerar lead, do. Mas o Google trouxe um pensamento, e inclusive é o nome aqui do nossa conversa de hoje, e que eu particularmente amo essa palavra, e ela pode ter dois olhares, eu vou falar sobre os dois olhares dela, que eles deram o nome de brand pharmacy. Então vamos lá. Primeiro, o que é o brand pharmacy? É a união de, né? A palavrinha mesmo é brand e performance. Então é brand, de branding, né? Até o D, e pharmacy, brand pharmacy. Esse pharmacy é de performance. Então, essa palavrinha, eu particularmente amo essa palavrinha, brand pharmacy. E o que ela significa? Tá? A gente pode ter dois olhares para ela. Qual que é o primeiro olhar? Que eu acho que os dois olhares são válidos, e eu gosto dos dois olhares. O que ele significa? Por mais que meu objetivo é do, que é compra, é gerar conversão, eu estou pegando um exemplo de net lá no passado, que era gerar ligação, gerar pedido no e-commerce, era do, a pessoa não acorda e fala assim, nossa, agora eu vou comprar net. Não é assim, a gente simplesmente acorda, ou vai lá no Google, vou dar um exemplo até melhor. Vai lá no Google e fala, igual eu brinquei aqui do batom Renata, eu inventei esse nome de batom agora porque é meu nome. Ela vai lá e acorda e coloca no Google o nome de batons com o nome dela para ver se existe, e se existe o batom com o nome dela, ela compra. A gente não vai lá no Google, sim, né? É, é, Google, quando eu falo Google, é que eu estou falando de busca. A gente não vai assim ao acaso. Eu não vou simplesmente começar a procurar um monte de palavras para ver se existe, se aquilo aparece, se eu quero aquilo. A gente já vai mais setado. Eu vou lá procurar o produto que eu pensei, ou a categoria quando eu estou na dúvida. Eu já sei mais ou menos o que eu quero quando eu vou buscar, né? Então, a etapa, por exemplo, de do, ela não é, ela é dependente, ela depende do que eu faço, né? A pessoa não acorda, não vai lá. Então, é importante que eu faça ações nas outras etapas do funil, para que no momento que ela está pronta, ela vá lá e busca. Porque assim, e eu vim de telecom e muito performance, né? A gente tinha expectativa que colocava um comercial na TV, as pessoas sairiam correndo para ligar, desesperadamente naquele horário que eu pus o comercial. E não, a pessoa vai ligar na hora que ela quer, não na hora que passou meu comercial. Então, se passou o comercial agora, ela pode agora ligar? Não, ela não pode agora ligar, ela pode ligar na hora do almoço dela. É nesse horário que ela vai ligar. E na hora do almoço, que é o horário que ela pode ligar, é nesse horário que, se não está passando o comercial, ela vai procurar pela marca e procurar o telefone da marca para poder ligar. Então, assim, o que a gente pensa, e por isso essa palavra brain pharmacy, para mim, ela é muito boa e bem construída, e eu uso, assim, quando eu tenho reunião com emissores, com banco, eu sempre procuro disseminar essa palavra no meu dia a dia, que é exatamente esse pensamento do tipo, eu tenho que criar, né, levar esse usuário para o do, levar ele para a compra. Então, eu trabalho as outras etapas do funil. Então, o brand pharma significa, agora, depois que eu falei isso, né? É trabalhar toda a jornada. Então, eu trabalhar o see, o think, o do e o care. Então, brand pharma significa trabalhar toda a jornada, ou seja, do brand, que é o see, até o do, que é a conversão. É trabalhar a jornada inteira. Claro, se o seu objetivo de comunicação, como eu lá em telecom, era mais performance, eu começava meu plano de baixo para cima. Então, eu priorizava o do, fazia o do super bem feito, colocava primeiro meu dinheiro no do, fazia o do ficar, né, parrudo e bonito. Depois, né, eu colocava think e see, né? Se minha campanha já é mais branding, não é porque eu não é branding, eu não vou estar na busca do Google quando a pessoa me procurar. Imagina só, eu fiz todo o esforço, quando ela vai me procurar, ela não me acha? Não acha meu site? Então, sim, se a minha campanha, meu objetivo é mais institucional, mais branding, eu vou pôr mais dinheiro, mais verba no si, mas eu não vou deixar de trabalhar o do, só que eu vou trabalhar ele numa proporção menor, com um foco menor. Então, o brand pharmacy significa isso, eu trabalhar o do branding até a conversão. E aí os pesos, óbvio, a gente não tem dinheiro para fazer tudo com 100%, né? Haja verba para isso, ninguém tem. Eu ponho os pesos conforme o meu objetivo de comunicação. E a gente vai falar um pouquinho desse objetivo. Um outro olhar também, Ah, pode falar, Renato, Antônio, pode falar. não, legal, porque assim, a gente está coletando as perguntas aqui, as perguntas estão chegando, e você acabou de responder uma pergunta, né? E olha, eu não passei para Renata, pessoal, isso aqui, essa aconteceu porque está dentro de um assunto, é um assunto complexo, um assunto que a pessoa gosta. Então a pergunta chegou
E a Renata já deu um pouquinho dessa pergunta, né? Já deu um pouquinho dessa resposta. E eu queria aproveitar, assim, a gente vai fazer depois um pouco mais complexo a questão das perguntas, mas uma pergunta que chegou aqui, que não é exatamente dos assuntos que você tratou, até para dizer se você vai tratar disso ou não, ou se a gente deixa para um outro momento, porque lembrando que essa é uma série de outras três, né? Teremos 4 masterclass com professores muito especiais, muito legais. A Renata está abrindo aqui essa masterclass do nosso curso. E a pergunta que veio aqui da Camila foi sobre os gatilhos. Qual é a forma em que podemos melhor atingir os nossos consumidores-alvos sem ser antiéticos? E eu não sei se você vai tratar desse assunto ou não, e tudo bem se não, mas só para dar um exemplo também, assim, a gente vai passar pelas perguntas, então, por favor, continuem colocando. Boa E também, pergunta, não Renata, vou acho que dá uma passar. pausa, porque eu acho que você está num ritmo muito legal, mas de vez em quando você só dá uma respirada, então vamos lá. Você vê que eu não respiro, né? É, boa pergunta, eu achei ótima pergunta. Não vou passar por ele, porque teria que ser só uma masterclass só sobre isso, porque é uma discussão de eu entender um pouco micromomentos. E hoje a gente. Mas tem um ponto que ficou. Então, gatilhos seria uma aula só sobre isso. De entender, ele a gente vai aprendendo, tá? Não tem uma resposta assim, eu conheço, por exemplo, eu já estou há 4 anos com o que eu estou hoje, não sei todos os gatilhos. A gente aprende campanha por campanha, por isso que eu falo, a gente tem que estar aberto. Essa, para mim, também é outro ponto. 2 pontos são importantes aqui que eu queria falar também da minha experiência profissional. Um é aberto para aprender sempre, no sentido assim, e não é aprender de aprender só, é de estar aberto, com o olhar aberto. Porque, assim, gatilhos que foi perguntado e que eu acho que é uma excelente pergunta, né? Não tem um padrão, não tem uma resposta, não tem como eu falar que são esses e usa essa receita de bolo, tá? Tem coisas óbvias que a gente pode já trazer, que são aprendizados e que teria que ser uma masterclass só sobre isso, mas muita coisa também é aprendizado. É para o meu público, com a minha campanha, com o meu objetivo, com o meu foco e que eu fui aprendendo. Então a gente tem que também educar o nosso olhar, e esse também é o legal de trabalhar com mídia, para a gente estar atento a tudo, sabe? E porque esses comportamentos também mudam. E não só mudam pelo próprio consumidor, eu vou dar um exemplo aqui meu. Eu lembro em telecom, tinha um veículo, não sei se vocês lembram, o Outlook do MSN, que tinha o Hotmail. Eu sabia o dia que eu tinha que colocar o horário na mídia no Hotmail, o horário, quanto tempo, quantas ligações iam cair no call center. Assim, eu sabia assim, tudo. Quanto de dinheiro colocar. No dia seguinte, o Hotmail deixa de existir. Depois disso, primeiro eu quase morri do coração quando ele deixou de existir. Depois que passou esse âmago, eu falei, nossa, eu tenho que ter meu plano A, meu plano B, meu plano C e sempre testar. O Google fala uma frase que eu amo, que às vezes a gente não consegue fazer com tanto preciosismo isso, mas eu deixo como aprendizado, que 5% da nossa verba a gente tem que deixar para teste. E eu tento fazer isso, tá? No sentido assim, principalmente quando eu estava em performance. Eu sabia o que estava o resultado, porque eu já tinha aprendido ao longo do tempo, e eu sempre deixava um dinheiro. Isso aqui não vai interferir no resultado, porque o grosso eu já fiz. Então, eu deixava um dinheiro para testar coisa nova. Então, a gente vai aprendendo e tem que ter esse olhar. E por isso as outras masterclass que vão se complementar, que vocês vão ver, todo mundo se complementa, porque eu tenho que estar aberta para esse olhar. E aí, por isso que eu digo do aprender todo momento, porque cada coisa, até eu descubro coisas novas no meu próprio segmento. Então, é essa dica que eu deixo, a gente não vai passar pelos gatilhos aqui, mas seria uma masterclass só sobre isso. Mas se eu puder deixar uma dica, eu deixaria essa, tá? De testar, aprender, estar atenta, porque a gente vai aprendendo com a nossa própria campanha, tá? Belezinha? Posso seguir aqui? Vamos lá, vamos lá. Então, performance. Tem um outro olhar para essa palavra, que é importante também falar. Quem trabalha só com branding, né? Pode falar assim, mas eu trabalho com brand. Também tem uma palavra que se construiu muito lá atrás, que trabalhar com brand não é trabalhar com métricas, né? Lá atrás, toda vez que você falava, vou fazer uma campanha de brand, as pessoas têm eu não estou conseguindo achar até a palavra, um pensamento que quando a gente vai falar que vai fazer uma campanha de branding, eu não tenho métrica, eu não tenho dado, eu quero desvirtuar. E eu acho que a palavra brand performance, ela ajudou também a desvirtuar esse pensamento. Até as campanhas de branding, e hoje, acho que o que eu mais faço é a campanha diferente de telecom, que minha campanha era tudo performance, tudo.
Agora meu olhar é muito brand, assim, eu saí da água para o vinho. Eu tenho muito KPI, e inclusive é um desafio de construir novos KPIs, porque vou dar um exemplo na minha vida atual. O meu KPI da campanha de brand é o Edge Recall, que é mensurado pela pesquisa da Ipsos. Então, eu tenho um instituto de pesquisa que ele que vai me dizer se as pessoas lembram da minha campanha ou não, e se minha campanha teve sucesso ou não, porque se elas lembram. Então, imagina meu desafio, que eu só recebo essa métrica. Então, quando eu começo uma campanha, a Ipsos começa a me dar um resultado, um primeiro resultado, um mês e meio depois que eu comecei a campanha. Então, se vocês imaginam, eu um mês e meio depois saber se foi bom ou não. Sim, não tem como eu um mês. Se eu fizer isso, se eu esperasse um mês e meio, eu morri, porque eu vou saber, oh, que bom, sucesso, ou oh, ai que mal, minha campanha foi horrível. E não vou ter ação. Então, a gente começou a desenvolver junto com a agência KPIs intermediários. Então, quais são, por exemplo, os meus KPIs intermediários? Eu olho muito para uma campanha de brand, tem duas coisas que eu olho muito. É o VTR 100%, então vamos lá, é a taxa de visualização do vídeo 100%, o quanto das pessoas veem meu filme até o fim, porque se as pessoas veem meu filme até o fim, elas têm mais chance de lembrar da minha campanha do que quem não viu. Então, é uma das coisas que não é o que eu sou cobrada na empresa, me cobram pelo Edge Recall da Ipsos, mas eu uso o VTR para saber se eu estou indo bem ou não. E outra é o Edge Recall do Brainlift. Não sei se vocês conhecem, quando você roda campanhas no Google, no TikTok. Google, quando eu digo display, vídeo, não estou falando de search, a gente consegue, tanto Google, TikTok, Meta, a gente consegue rodar uma pesquisa. Tem que ter um investimento mínimo. É uma pesquisa que a gente vai até falar mais no curso, que é uma pesquisa que eu comparo um grupo controle e um grupo exposto, então quem não foi impactado pela minha comunicação e quem foi, para eu olhar o quanto lembra da minha campanha. Então eu uso esse indicador para poder entender se depois, quando a Ipsos medir, eu vou estar bem na fita ou não. Então eu já sei, quando a Ipsos me traz o resultado, eu já sei o que eu tenho que esperar, porque eu já vi antes. Então, por que eu estou falando isso? O Brainformance também desvirtuou o olhar sobre o branding. Brand, sim, gente, tem métrica, tem acompanhamento, tem mensuração. Não é simplesmente eu colocar um banner num portal, impactar alguém e pronto, né? A gente tem que mensurar isso e tem KPIs. Então, o Meta tentou trazer um nome diferente para isso. Eu não sei se vocês já ouviram. O Meta, na época que o Google lançou o Brand Pharmacy, o Meta tentou construir o Story Selling, que é histórias para vender. E só que no final esse nome não pegou porque ele significa, se você perguntasse para o Meta o que era storytelling, eles explicavam e era a mesma coisa que brand performance. Então, o mercado, se você conversar com o LinkedIn, conversar com todos eles, todo mundo adotou o brand performance, porque é uma palavra que ficou e ela é clara, é eu trabalhar todo o funil. E aí, como o Antônio mesmo colocou aqui, que alguém perguntou e que eu disse, óbvio, eu trabalho todo o funil, mas eu peso mais, eu priorizo e peso mais o funil com base no meu objetivo de comunicação, que é o que eu vou falar agora. O que é o objetivo de comunicação? Então, até para a gente já começar fechando aqui, né, pelo horário. O que é o objetivo de comunicação? Quando eu vou fazer uma campanha, então eu estou antes da mídia ainda, né, porque eu comecei falando da mídia, até para vocês entenderem, né, o consumidor, o momento, a mensagem certa, que é o que eu quero que vocês saiam daqui. Mas nada sai se eu não te entender bem o que eu quero. E o que define o que eu quero é o objetivo de comunicação. O objetivo de comunicação, ele basicamente, eu estou sendo bem aqui generalista para ficar claro o conceito, ele trabalha dois pilares. Ele pode estar trabalhando um pilar de marca, então meu objetivo de comunicação está ligado à marca. E o que pode ser o objetivo de comunicação ligado à marca? Eu querer construir uma marca. Então, eu acabei de brincar do batom Renata, né? Ninguém conhece, eu quero construir essa marca para que as pessoas saibam que ela existe. Então, construir uma imagem de marca. Ou eu posso, como objetivo de marca, querer reposicionar minha marca. Então, o que é reposicionar? O exemplo da Havaianas, que até trouxe aqui no slide, era uma marca entendida e com uma imagem de marca de popular, e eles queriam mudar essa imagem de marca para uma marca mais descolada. Então, eu tenho que reconstruir, né? E reconstruir uma imagem de marca, gente. Em mídia, a gente fala de alguns indicadores que a gente olha muito, mas uma é frequência. Frequência é o número de vezes, em média, que eu impacto o meu usuário.
Quando a gente faz uma campanha de reposicionamento, eu preciso ter muito mais frequência do que de construção. Vide Havaianas, quantos anos eles demoraram para construir o Descolada, que há muitos anos atrás era popular, né? Então eu preciso ficar ali, relembrando, reforçando, reforçando. Então, reposicionamento de marca é um objetivo de comunicação, então pode ser construir, quando a marca é nova ou quando as pessoas não conhecem a marca. E pode ser que às vezes até a marca é conhecida, mas ela quer construir um benefício. Vou dar um exemplo. NET era conhecida há 1000 anos, mas as pessoas não conheciam o Now, que era o On Demand. Então eu precisava construir o Now, construir o On Demand. As pessoas conheciam o NET, mas não conheciam a possibilidade de ter o conteúdo on demand, a hora que quisesse. Eu posso querer reposicionar, que é construir uma nova imagem de marca, que é o exemplo da Havaianas, né? Ela era popular, eu quero virar ela descolada. Ou eu posso ter um objetivo de reforço. O que é o reforço? Vou pegar novamente a Havaianas. Eu já construí que ela é descolada. Agora eu só tenho que ficar lembrando vocês, lembrando, 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 para que as pessoas lembrem de Havaianas e não esqueçam de Havaianas. Então, por mais que a marca é super conhecida, vocês podem ver, Telecom, que é um segmento que eu estava. Telecom não sai, ela tem campanha na TV toda hora, ela não sai do ar. Quando eu estava lá em net, a gente não saía, nem um mês ficava fora. Por que não? Porque eu preciso ficar lembrando, é um mercado super competitivo, um mercado, né, concorrência muito agressiva, muito investimento, então toda hora eu tinha que ficar lembrando as pessoas. Então, reforço. Todos esses 3 objetivos podem ser objetivos de comunicação. Quando a gente fala de performance, que é o outro extremo, o que pode ser objetivo de comunicação? Pode ser gerar venda, gerar lead, gerar agendamento de test drive, gerar a participação numa promoção. É tudo que requer uma ação do usuário. Então, a ação dele é uma ligação, então é um objetivo de performance. A ação dele é gerar uma visita no site, é um objetivo de performance. A ação dele é gerar uma visita na minha loja, é um objetivo de performance. Então, tudo que requer uma ação, uma visita, um cadastro, um lead, uma ligação, tudo é um objetivo de performance. Então, eu posso ter um objetivo de comunicação muito ligado a branding, e normalmente os objetivos de comunicação ele não vem escrito performance, tá, gente? O meu Inet não vinha lá. Seu objetivo de comunicação é performance. O meu objetivo era gerar ligações de vendas para o call center e pedido de compra no e-commerce. Ou seja, pura conversão, pura performance. Então, eu sabia que o meu foco era só que eu trabalhava também o resto da etapa do funil. E aí alguém pode me perguntar aqui, e aí vamos daqui a pouco chegar nas perguntas, mas qual o peso? Como eu distribuo, né? Eu sei que o tem que ser, por exemplo, para quem é performance, tem que ser o primeiro, mas como eu distribuo nas outras etapas, né? No FINC e no SI? Não tem uma regra. É óbvio que você vai também olhar, eu vou priorizar o FINC primeiro e depois, por último, o SI, mas eu também vou aprendendo, né? O que as pessoas procuram, onde ajuda. O Will, acho que deve ter um evento com vocês também, vai falar um pouco mais, o Will vai falar um pouco mais de analytics, e aí vai poder falar um pouco. A gente começa a mensurar os dados e retorno da campanha, e um dos retornos que a gente olha é quem mais ajuda para a conversão. E aí a gente começa a aprender como ponderar e pesar, e aí a gente vai ver isso muito mais. Os meninos vão falar um pouco aqui do curso, muito mais isso no detalhe de como eu começo a ter esse olhar analítico para ferramentas que me ajudem a falar, a ponderar, e não é no olho, a gente vai aprendendo e vai, né, mexendo como eu pondero bem. Mas mesmo com o objetivo de performance, eu trabalhava o FINC e o SI. Sempre. Porque eu via que quando eu tirava meu investimento do SI, diminuía consequentemente a minha busca no Google e, consequentemente, diminuía meu resultado. Então, eu tinha que sim, apesar da gente falar que não, trabalhar o brand performance. Então, é uma super dica que eu deixo. E, óbvio, o que eu vou priorizar, baseado no meu objetivo de comunicação. E aí, gente, até para chegar aqui um pouquinho, para vocês não esquecerem de tudo isso que eu falei, né? Ficar um pouco na cabeça de vocês, o brand performance ficar na cabeça de vocês, a questão do o público certo, no momento certo, com a mensagem certa, para que isso não saia da cabeça de vocês. A agência me trouxe uma fala que eu amei e trouxe aqui, então eu vou dar louros aqui para minha agência, porque não fui eu que criei o que eu vou mostrar agora para vocês, que eles me brincaram e falavam, porque às vezes a gente tem que contar na empresa, né, internamente, o que é o brand performance. E não para mim, mas para as pessoas que estão envolvidas no projeto.
E eles trouxeram de uma forma que eu trouxe aqui para vocês. O Brainstormance é como se fosse uma alusão aqui, como o Antônio falou da Cinderela aqui, eu trouxe também uma outra alusão, que é a jornada do amor. Na verdade, o Brainstormance é a jornada do amor. Ninguém encontra alguém num dia e já pede casamento. Ah, conheci o Antônio agora, acabei de falar com o Antônio e falar, Antônio, casa comigo. Não funciona assim. A gente não pede alguém em casamento, conheceu e pede casamento. Acho que, falamos assim, eu acharia estranho se alguém me conhecesse num dia e no mesmo dia me pedisse em casamento. Eu acho que eu acharia super estranho e ficaria até com o olho meio arregalado. Então, a gente tem um processo para chegar lá, né? Porque o final, o casamento, por exemplo, ele já é a conversão. Ele é o fim, ele é a conversão. Então, antes de gerar a conversão, que é o pedido, a gente tem o brand, que é aqui o si, né? Que é aquela descoberta, e quando a gente fala da jornada do amor, é aquele momento que você conhece alguém e você quer começar a chamar a atenção daquela pessoa. Você olha para aquela pessoa e fala assim: nossa, aquela pessoa ali, eu queria ter algum relacionamento com ela. Só que ela nem te conversando com você ainda, ela nem te conhece direito, ela mal sabe quem você é. Só que você tem que começar a chamar a atenção dela. Fazer ser visto, a pessoa saber que você existe, começar a olhar para você, ver que você, no mínimo, existe, quem você é. Então, o se é isso, é um momento de descoberta. Ela pode não estar falando com você ainda diretamente, mas ela começa a te chamar, agora olhando do outro contraponto, né? Ela começa a te chamar a atenção. O se é isso. Tanto que a gente trabalha muito em campanha de brand, alcance, falar com muitas pessoas que são meu target, óbvio, e frequência, porque eu estou chamando a atenção. Quando eu vou para o think, que é a etapa da consideração, eu já consegui o primeiro ponto, a atenção, aquela pessoa já sabe que eu existo, né? Eu já passei do si. O si é quando ela não sabe que eu existo. Já sei que a pessoa já começa a olhar, já sabe que eu pelo menos existo, né? Então, a etapa do think já começa o flerte. E o que é o flerte, né? Eu tenho que mostrar para ela que eu sou interessante. Então, não é só saber que eu existo, é aquela pessoa começar a olhar para mim, interessante essa pessoa, né? Ela me chama atenção, ela é assim, né? Nossa, quanto ela é inteligente, como ela gosta de filme como eu, como ela gosta de. Então, eu já tenho que me parecer interessante, que é o momento do flerte, né? Gente, a marca segue a mesma lógica, o brand pharmacy é a mesma coisa. E aí, ainda nessa etapa de fim, que eu já começo a dar uma estaqueada. Então, já começa a gerar primeiras impressões, aquelas primeiras impressões já fazem sentido, porque eu estou conhecendo melhor. Ela gosta de filme, realmente, ela viu o último filme tal. Ela assistiu, ela tem um ponto crítico sobre o filme. Ela realmente assiste filme. Aí eu já vou para uma próxima etapa, que é o do. Já começar a pedir para sair, a começar a convidar para sair, do sair, começar a ter uma paquera, do paquera começar a namorar, da começar a namorar, pedir um casamento. Então eu já começo a sair, né? O primeiro sair, né? Sair para comer algo já é um primeiro ato de uma conversão, né? Que seria, por exemplo, uma visita no site. É o primeiro ato, né? Estou conhecendo melhor, estou disposta a te ouvir. O nosso cuidado nessa etapa, e quando eu falo na jornada do amor, e o mesmo acontece quando a gente está falando do brand performance, é que a gente não pode fazer com que a pessoa se distraia, que ela mude o foco. Então, por exemplo, se eu convido ela para sair, para me conhecer melhor, eu não posso convidar essa pessoa para sair com uma galera, né? Porque se está com uma galera, pode ser que ela nem me ouça, porque vai prestar atenção também nas outras pessoas que estão juntas. Então, é um momento que eu tenho que tomar muito cuidado para evitar dispersão. E aí pronto, consegui namorar ou casar, enfim, depende do objetivo de cada um. Aí o meu próximo é o quer, né? Que eu tenho que tudo deu certo, eu tenho que manter meu relacionamento. E como que eu mantenho esse relacionamento aquecido? Como que essa pessoa também continua me achando interessante? Que é aquilo que eu brinquei, a jornada começa. Não é porque eu tô já me relacionando, eu me casei, enfim, que eu não continue fazendo flerte com essa pessoa, né? Que eu não faça isso mais. Não, ela tem que me conhecer melhor. Então, a jornada do amor, eu adoro essa alusão, essa ótica aqui, também diz um pouco do brand performance. E a gente, como eu disse, para a mídia é a mesma coisa. Então, quando a gente fala do etapa do si, eu vou impactar o máximo de pessoas possíveis do meu target e vou querer chamar atenção. Isso é descoberta. Na etapa do think, principalmente do flerte, eu vou começar a mostrar quem eu sou, mostrar meus benefícios, meus diferenciais, o quanto eu sou interessante. Na estaqueada, eu já começo a mostrar que eu tenho credibilidade, que realmente aquilo que eu falei, eu faço, eu sou. Já começa a levar a pessoa para ir para um caminho de decisão. Eu já começo a trazer um conteúdo um pouco mais profundo para ela.
Aí no do, é não deixar ter distração, é gerar uma experiência simples, então a visita para o meu site já ir para uma compra que seja fácil, que ela já chegue logo, que ela não se perca nesse processo de compra. Então eu querer converter e depois que ele já virou meu cliente, eu manter. O que eu posso oferecer? Eu vou fidelizar? Como eu fidelizo? Ou eu vou fazer um upselling, um cross-selling? Então acho que era isso, gente, que eu queria passar. Vou deixar um pouco aqui, vou tirar. Acho que você pode até me tirar do compartilhamento, Antônio, porque eu ocultei aqui. Então, se você puder me derrubar, eu acho que era isso. Queria agradecer e abrir para perguntas. Até passei 3 minutos aqui do meu tempo. Antônio, se você quiser tirar, me derrubar aqui o vídeo, eu agradeço. Ou a apresentação. Antônio? Peraí, oi, Renata, estou aqui ajustando as coisas aqui, mas Ah, consegui acho que está interromper. muito. Conseguiu, perfeito. Acho que foi muito legal, muito bacana. Tem, assim, várias perguntas, a gente lotou a sala, o que foi muito legal, muito joia. E assim, avisando que essa masterclass, ela faz parte da formação avançada em marketing digital com o Neil Patel, falando de estratégia de conversão, que tem você, tem a Sara Zimmermann, tem a Leonora Diniz, tem o Williams, tem o Bruno Pérez dando apoio para a gente. Então, acho que uma coisa legal que a gente conseguiu fazer é questão de juntar pessoas muito bacanas para conversar desse assunto, né? Então, a gente está trazendo esse conhecimento com as pessoas que trabalham com isso, que, aliás, é o mote da SPM, né? Ensina quem faz. Isso tá no logo da SPM, está no brasão da SPM. E isso é uma coisa que a gente tenta fazer o tempo todo. Então, trazer a sua experiência, trazer o que você traz de mercado, as coisas que você está falando, são essenciais para a gente. Bom, eu vou começar a puxar algumas perguntas aqui, começando com a primeira pergunta da Camila, que foi aquela questão da ética, que foi muito bacana. Tem uma outra pergunta que você chegou a responder, né? Foi aquele momento que eu falei da resposta, né? Que era como é que vai taguear e rastrear uma jornada de compra tão complexa, que, aliás, uma ressalva aqui, né? A gente, e eu vou falar da minha alma de engenheiro, né? Tem a ver com funil como funil, retinho, entra, desce, acabou, não tem conversa, né? Até a questão de falar assim, como é que entra no funil e não sai? Não, é um funil, não. É uma coisa completamente diferente. É muito mais complexo, é muito mais caótico, é muito mais difícil de ver o que está acontecendo. Então, a pergunta da Mantis nessa questão foi como é que vai taguear e rastrear uma jornada de compra que é tão complexa quando você está trabalhando com performance, como saber as campanhas que vão trazer mais resultado financeiro para a empresa? Como é que dá para saber isso? Dá para saber? É a minha primeira. Adorei, adorei a pergunta. E eu vou separar em campanhas de performance e campanha de brand, porque até campanha de brand dá. Parece que não. Então, eu vou começar até pela de branding. A de brand, por exemplo, uma das coisas que a gente usa é o estudo do MRI, né? Que isso é rodado, normalmente a agência manda muitos dados e aí você roda internamente para ver transações. No meu caso de Visa, eu vejo transações. E eu consigo saber cada campanha minha, qual o retorno de ROI que cada campanha de branding trouxe. Então, não é só campanha de performance. A campanha de performance é mais na veia, é mais no dia a dia, e eu vou responder até a pergunta, que foi excelente. Mas a campanha de branding, por mais que ela não tenha essa coisa do dia a dia, você consegue mensurar o ROI da campanha, e eu vejo toda a minha campanha, qual o ROI que teve, e minha verba, ela é de um ano para o outro, é mantida ou aumentada conforme o ROI das minhas campanhas, tá? Então, campanhas de branding também avalia ROI. Mas vamos responder a pergunta direta, campanhas de performance. Acho que vocês vão ter aqui com a Eleonora, se eu não me engano, aí, Antônio, você mesmo pode me dizer se vai ter masterclass com ela, e se tiver, hashtag fica a dica para quem perguntou, a gente consegue mensurar tudo. Então, desde a peça que ela é tagueada, então eu ponho um código na minha peça para poder rastrear, então eu consigo saber o quanto imprimiu, o quanto clicou, o quanto visitou o site, da visita, o quanto converteu. Então, eu uso muita ferramenta né? E a Leonora vai dizer isso aqui com mais até propriedade que eu aqui, as ferramentas de veículo que a gente consegue ver, mas também o próprio Google Analytics, né? Depois que a pessoa virou uma visita, ela chegou, e aí, hashtag fica a dica, antes até do evento aqui da Leonora, já dou uma dica de cara para quem estiver interessado em performance. Quem não tem acesso ao Google Analytics da empresa, já sai daqui pedindo acesso. Primeira coisa, hashtag fica a dica. Porque assim, olhem, porque lá é uma fonte riquíssima de informações, né? Então, uma das formas que eu olhava, óbvio, quando é call center é um pouco mais difícil, eu olhava
a ligação, e a ligação é mais difícil de você rastrear, ela até colocava números diferentes para poder tentar rastrear um pouco, mas quando ela é online, é uma delícia. Você consegue olhar no próprio Google Analytics o quanto visitou seu site, do quanto visitou, o quanto começou o seu funil e o quanto converteu. Então, você consegue saber até por exemplo, palavra-chave do Google. Então, você consegue saber por campanha e consegue, no detalhe, de saber por palavra-chave. Então, quem está aqui, hashtag dica Eleonora, assista o masterclass dela, porque ela vai falar exatamente de métricas e de mensurações. Então, já fica aqui o olhar sobre Google Analytics. Então, já estou dando a dica aqui Renata, da ó, Eleonora. já tem uma pergunta em seguida sobre esse assunto, mas só assim, a Eleonora vai dar o curso e vai falar disso com muita propriedade. Na Masterclass, ela resolveu falar de um outro assunto que a gente sabe, Ah, em sendo Eleonora, assiste e não pergunta, é muito bom, né? Mas ela vai falar sobre carreira no marketing digital. Ela vai trazer a experiência dela para falar de carreira. Então, o Masterclass vai falar de carreira e depois no curso, aí sim ela vai entrar em todos esses dados. Não perca do mesmo jeito, é muito legal. E a da Eleonora está prevista para o dia 30 de julho, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Bom, eu vou passar um link aqui de uma pesquisa de satisfação para o pessoal já ir respondendo e participando. Mas a pergunta que veio em seguida disso é: isso também dá para fazer com campanha off? boa, adoro essas perguntas provocativas. Dá, assim, vou separar. O ROI dá para mensurar tanto digital quanto performance. Então, sim. Agora, a avaliação do dia a dia de performance é um pouco mais difícil. Eu acho que o futuro vai mudar. Assim, o Google, não só o Google, tem discutido várias ferramentas para tentar integrar mais on e off, mas hoje é um pouco mais difícil. Então, eu vou pegar meu exemplo, minha experiência de telecom de net. A gente colocava, por exemplo, telefones de números diferentes. No começo eu colocava, confesso, no começo eu colocava números diferentes para mensurar. Mas depois de um tempo, eu até pedi para trocar e ficar o mesmo número. Por quê? Também tem um olhar que quem olha aquele dado, gente, tem isso, eu acho que também é uma hashtag fica a dica. Porque às vezes, eu como mídia, o que eu sabia? Que por mais que o número de telefone do off da TV viesse menos ligações que, por exemplo, às vezes vinha do on, eu sabia que se tirasse a TV, a ligação do on também ia cair. Mas por que eu sabia? Vou dar um exemplo aqui de outras métricas que vão acompanhando. Eu vi uma vez, eu até pedi para o Google fazer isso para mim, gente, eu sou super pidona com os veículos. Eu sabia, tinha uma correlação entre o TV, investimento de TV, busca no Google e ligação no call center. Então, o meio TV impactava na busca, não só a TV, digital também, mas TV tinha uma participação. E a busca no Google estava super correlacionada, assim, era muito correlacionado com a ligação, que era meu KPI. Tanto que eu cheguei uma época a pedir para o Google fazer para mim um modelo preditivo, olha as loucuras, para que quando caísse, as minhas buscas começassem a cair, ou tivessem chance de cair, antes dela cair, eu saber que tinha uma tendência de queda para que eu aumentasse meu investimento, para que ela nem caísse. E por que eu falei que depende do olhar e uma época eu pedi para pôr tudo o mesmo número? Porque eu sabia disso porque eu olhava várias métricas. Eu não olhava uma métrica só, eu não olhava o número da ligação só do offline. E eu via que meu planejamento, por exemplo, se apegava à ligação e falava assim, hey, então eu tenho que tirar dinheiro do off e pôr no on, porque a ligação do off está menor. Eu falava, não, ele ajuda. Então, isso é bom. Não tem hoje uma ferramenta ainda, mas eu coloco ainda porque se discute muito isso. Então, ainda é você cruzar dados. Então, infelizmente, é isso que eu falei. Eu cruzava o dado, eu tinha um telefone diferente, mas além do telefone diferente, eu cruzava dado de busca com o offline, principalmente com TV, que o volume é muito alto de investimento e de impacto. Então, eu cruzava e eu conseguia saber o quanto o offline estava ajudando na TV. E uma das formas de vocês também saberem, visita direta, gente. Ou quando você começa a crescer no seu site, visita direta, visita orgânica. As pessoas não acordam e digitam o site de você sem conhecer antes o site. As pessoas não vão na busca orgânica e procura para testar. Então, o que vem de busca orgânica também foi o off que ajudou. Então, esse olhar também. Então, vocês vão ver que eu misturo. Hoje não tem uma forma única ainda. Então, eu misturo indicadores
Então, eu misturo a busca, misturo a visita no site com o orgânico e o direto, mensuro o telefone diferente, tudo isso para me ajudar a entender a contribuição do off no on. Mas tem, eles são correlacionados. E, Renata, você acabou falando aí bastante da questão de off e on. Isso é um tema que apareceu bastante aqui nas perguntas, né? Inclusive estão pedindo assim o link da palestra do workshop da Leonora. O pessoal já está colocando aqui Ó, as Leonora, já fiz lições do um. curso. Vamos cobrar da Leonora depois isso aí, É né? isso, é. E também dizer que, olha, isso vai ficar gravado, vai ser enviado para todo mundo que pedir para a gente, então tá, vai poder ver isso aqui sim. E como você falou dessas questões de off e on, eu vou deixar duas perguntas aqui, depois a gente responde com mais calma. Mas uma pergunta que veio foi sobre quais são os erros comuns do gerenciamento do funil do consumidor e como evitá-los. Lembrando que nos comentários também veio uma questão de que às vezes peca no pós-venda. Quer dizer, não pensa na jornada completa, que é uma coisa que o curso vai tratar, né? O nosso curso, eles vão ter, são quatro cursos em seguida, em sequência, né? Começando aí em setembro, indo até o final do ano, com a Renata, com o Williams, com a Leonora, com Sarah Zimmermann, para dar toda essa visão completa. Mas, fora essa questão do pós-venda, quais são os erros mais comuns no funil do consumidor? E como é que a gente pode evitar esses erros, né? Nossa, adorei a pergunta. E do frio também, gente. Assim, ó, vocês vão ver, por isso que eu hashtag fique todas, assistam todas as masterclass, porque assim, no final, uma coisa complementa o outro, tá? No final é isso, eu falei do on com off, mas não é só o on com off. A Sara vai falar de inbound. Inbound super ajuda na conversão, né? A forma não paga, quer dizer, o inbound dá para trabalhar pago e não pago, mas ele ajuda super a conversão também. Então, tudo é complementar. A parte da Leonora de métricas não adianta. E aí, até respondendo sua pergunta, Antônio, algumas falhas, eu não mensurar. Primeiro, eu não ter claro meu objetivo. Então, eu não sabe o que eu quero de cara, eu não ter definido quais são os KPIs e métricas que eu quero mensurar. E às vezes a gente peca de não definir todas as métricas. A Eleonora vai falar um pouco mais sobre isso. Métrica é super importante. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu nunca vou esquecer isso na minha vida. Eu sempre trabalhei com performance em net, sempre, a vida toda. Dificilmente tinha campanha de brand. O nosso dinheiro era muito performance. Tinha de vez em quando, mas sempre a maior parte era performance. E aí hoje nem existe esse formato, mas eu vou usar ele porque ele ficou marcado assim na minha cabeça. Quando a gente acessava o Facebook ainda pelo desktop, hoje a gente nem nunca acessa o Facebook por desktop, a gente acessa pelo celular, né? Mas quando a gente acessava Facebook e por desktop, eles tinham um formato que era super bacana. Quando você deslogava, porque muita gente trabalhava e às vezes dividia o computador, né? Então você deslogava, as pessoas tinham o hábito do deslogar o Facebook. Gente, estou falando uma coisa antiga, olha, já começa a ter tempo, as pessoas deslogavam. Eles criaram um formato que era deslogava, tinha um banner enorme quando você deslogava, era um banner incrível. Aquele banner, gente, ele tinha muito impacto, ele alcançava muita gente e ele era carérrimo, mas carérrimo assim, carérrimo. Eu não conseguia fazer aquele banner no meu dia a dia de performance, nunca consegui. E aí uma vez a gente foi fazer uma campanha de branding e aí eu falei, nossa, eu vou experimentar esse banner. Porque agora eu tenho dinheiro, minha verba é de brand, ninguém vai me cobrar resultado, que delícia, eu vou testar. E aí eu testei, fiz ele uma vez, ele nem existe mais, eu estou dando um exemplo só para vocês ficarem na mente do que eu estou falando. Eu testei esse formato. Só que meu objetivo, quando eu falei para a agência, o objetivo era branding, e a gente ia testar esse formato, a gente queria impacto, etc. Aí quando a agência foi mostrar o pós-mortem, Antônio usou a palavra incrível aqui, pós-mortem, eles apresentaram tudo da campanha, tal, foi isso, foi aquilo, tudo. Chegou no final, eu virei assim para a agência e falei assim, gente, só por curiosidade, gente, é curiosidade, juro, a minha pergunta é por curiosidade. Esse formato gerou conversão, mas é curiosidade, a gente não tinha essa métrica, não estou cobrando conversão, mas eu queria saber, porque se ela gera conversão, que legal, a gente vai fazer mais esse formato, eu vou ter dinheiro para fazer ele. Gerou alguma conversão? Aí na hora, a agência fez todo mundo cri. Sabe quando você fica no mudo? Todo mundo cri, cri, cri na reunião? Foi momento mudo. Todo mundo com aquela cara de olho, assim, olhou todo mundo para mim, do tipo assim, ninguém tinha tagueado aquela peça até a conversão. Então as pessoas, a agência sabia o quanto tinha de impressão, quantos usuários impactou, qual foi a frequência, sabiam todas essas métricas, o quanto clicou, tudo isso a agência sabia. Mas eles não sabiam o quanto tinham clicado naquela peça e ido para o meu site convertido.
Porque eles não tinham tagueado. E por que eles não tinham tagueado? Porque eu não tinha pedido, porque o meu objetivo da campanha era branding. E aí eu falei assim, gente, mas eu só queria saber, a gente não tagueou. Eu vou morrer sem saber, porque esse formato nem existe mais, ele não é possível de ser comprado. Então, até hoje, eu não sei se ele converteu alguma coisa ou não. E nunca vou saber, porque ele não existe mais. Então, acho que eu trouxe esse como exemplo bom, e por isso que a gente tem que ter um briefing muito claro, a gente tem que ter as métricas muito claras, porque assim, eu sempre fui conversão, então para mim estava óbvio, como eu sempre cobrei agência por conversão, sempre, 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 para mim estava óbvio que eles iam mensurar a conversão. Sabe aquela coisa óbvia? Só que o óbvio não está escrito, ninguém falou, ninguém comentou. Então eles não mensuraram. E eu nunca soube. Então nunca mais fiz esse formato. Então, gente, não fique no óbvio, aquilo que eu acho que eu entendi, que o outro acha que entendeu. Briefing, quais são as métricas, o que eu quero que tagueie, o que eu quero que mensure, o que eu quero saber, quais são as e sempre quais as hipóteses que eu quero testar, se eu mudar a cor do botão, o que, que acontece, deixa isso documentado, mudei a cor do botão, o que aconteceu, o que eu quero testar. Então, essas coisas parecem bobas, mas elas não são, porque você perde uma oportunidade de melhorar mais ainda o resultado da tua campanha. Então, é outra dica que eu deixo aqui. Renata, uma coisa muito gostosa de te ouvir é que você é apaixonada, né? Você se apaixona pelo que você está fazendo, você vai falando aquilo com tanta paixão, realmente é uma delícia. E você usou os termos de paixão, aliás, você até usou a questão do flerte e da paixão no seu exemplo, mas em vários momentos você falou que você ama essa palavra, você ama esse termo, e aqui a gente gosta muito de nada é óbvio, né? Então, nada é óbvio. Tem que falar, vamos conversar, vamos fazer. E aí tem uma pergunta aqui do Márcio, que ele pergunta como unir a comunicação de marca, branding e growth para gerar vendas, os resultados. Hum. Mas antes de você responder essa pergunta, até para dar um tempinho para você pensar, porque eu acho que essa pergunta pode ser uma coisa muito complexa, eu vou compartilhar aqui a tela. Se quiser, eu compartilho, Antônio. Posso compartilhar Olha, tua tela aqui acho que também. já estou fazendo aqui. Você já está vendo aí? Perfeito. Estamos vendo, eu estou vendo. Perfeito. Tá fixada aí para todo mundo, né? Sim. Que está falando dessa formação avançada de marketing digital, by Neil Patel, que é o guru do marketing, que está apoiando esse nosso curso, que vai ter, como a gente sabe, você, Eleonora, a Sara e o Williams. E aí deixar aqui também, mudou aí o slide agora, né? Agora eu não consigo ver a apresentação, não consigo ver as Mudou, mudou. pessoas. Eu vou te falando, mudou. Que está falando um pouquinho do curso e já está o QR Code para fazer a inscrição. A pesquisa de satisfação já está no chat e o pessoal da equipe vai ficar mandando aí o tempo todo, mas e aí respondendo a pesquisa a gente consegue o certificado dessa palestra. Mas então voltando para a sua pergunta aí, né? Dá para unir branding e growth para gerar vendas, para ter o resultado? Como é que a gente faz isso? Adorei a pergunta, amei. O Brand Performance ajuda a fazer parte dessa resposta, por isso que eu falei que eu amo essa palavra, porque ela trabalha o brand para gerar performance. Então, não é o brand para o brand, é brand para conversão. Mas tem que ter um ponto importante, por isso a palavra growth também. E não sei se todo mundo sabe o que é growth. Quem não sabe, hashtag, olhe um pouco sobre esse termo também. Um termo super importante que traz uma metodologia, um pensamento. E eu vou aproveitar um pouco da minha resposta para explicar. Ter hipóteses, então vamos lá. Porque a performance, no fim das contas, tudo pode gerar performance, até a troca de um botão, às vezes da cor do botão, ou do call to action do botão, do fundo. A gente estava discutindo com a agência hoje uma peça de influenciadores, e a gente viu quanto teve uma peça, teve um alcance orgânico e outra teve menos alcance orgânico. E aí a gente começou a falar, nossa, qual que é a diferença de um para o outro? E aí quais eram as diferenças? Um era o fundo, porque a influenciadora usou um fundo preto e normalmente quando ela faz publicidade ela usa fundo preto e foi provavelmente por isso que teve um alcance orgânico menor. Então o que a gente começa? Growth tem o pensamento de ter hipóteses. Então vamos lá, eu trouxe o meu problema, meu primeiro ponto aqui. Por que um post teve um alcance orgânico menor que o outro? Estou falando de uma campanha de branding, não estou nem falando de uma campanha de conversão. Por que um post teve menor alcance que o outro? Então vamos lá, minha primeira hipótese foi o fundo, que o fundo que ela usa, que é preto, é o fundo que já está chapado, que as pessoas sabem que aquele fundo preto é propaganda e não é ela falando dela mesmo? Minha primeira hipótese. Vamos testar essa hipótese? Fazer um outro post com um fundo preto para ver o que acontece, se eu vou ter um resultado melhor ou pior do que o anterior?
Então, o pensamento, eu amo o pensamento growth, porque o pensamento growth ele traz, e independentemente se é a campanha de branding, ou se é a campanha de performance, ou se é a campanha de brandformance, que eu trabalho a jornada inteira, ela traz o pensamento de aquela frase que eu comecei aqui falando, testar, errar, testar logo, errar rápido, para aprender rápido, para acertar logo. Então é a questão de eu entender qual que é a minha problemática ou experimento, saber o que eu quero testar, quais são as minhas hipóteses, para isso saber o que eu vou mensurar, acompanhar aquilo e ver os resultados. Então, o pensamento growth ele pode nortear todo o pensamento de planejamento de mídia, tá? Eu no meu dia a dia com a agência, eu trabalho o pensamento growth, tá? No sentido assim, vamos marcar, o que a gente vai testar? Tá bom, vamos marcar o nosso teste aqui. Qual que é a hipótese que a gente tem? Quais são as métricas que a gente vai acompanhar? Qual ferramenta que a gente vai acompanhar? E sempre eu aprendo exatamente usando esse pensamento growth. Então, hashtag também fica a dica, growth tem que fazer parte da vida. Sim, tudo vocês têm que testar, registrar e aprender com o que testou. Para melhor ou para pior, voltar atrás e testar novas coisas. Então, ótima É isso aí. pergunta, adorei a pergunta. Continuar testando e aprendendo sempre, né? É uma coisa Sempre. necessária. Renata, a Mariana fez uma pergunta e confesso que assim que eu acho que eu deveria conseguir responder essa pergunta, mas na hora do ritmo ali acabei perdendo. Ela perguntou qual era o nome do segundo KPI que você falou, que consegue fazer uma pesquisa com a campanha do Google Ads. Ah, eu Acho que você uso. falou em. Falei, é o Brainly. Primeiro, eu não vou falar o KPI, vou falar a pesquisa, tá? Depois eu respondo o KPI. Então vamos lá, é o Brainlift, essa é a pesquisa. É uma pesquisa que ela requer um investimento mínimo, até para poder ter. E vocês podem falar assim, requer um investimento mínimo não para pagar pesquisa, tá, gente? É para investimento mínimo de mídia. Porque ele precisa ter um número estatisticamente que ele consiga rodar uma pesquisa. Então, precisa ter um número de pessoas sendo impactadas para que a pesquisa seja confiável. Então, tem que ter um investimento mínimo. Então, chama-se Brainlift a pesquisa, o nome dela. E esse Brainlift você consegue escolher o que você quer pesquisar. Um dos itens que é obrigatório, que todo Brainlift você analisa, e que para mim já me atende como mídia, é o Edge Recall. Edge Recall, que é a lembrança do anúncio. Porque no mínimo que as pessoas têm que ter é a lembrança do anúncio. Se ela não lembra nem do seu anúncio, imagina só fazer uma ação se ela nem lembra do anúncio. Então, uma das perguntinhas que você consegue pôr no Brainlift é o Edge Call, que é a métrica que eu uso para mensurar as minhas campanhas. Perfeito? Legal, obrigado, Renata. Agora, ó, a gente está chegando no fim, são quase 8 horas aqui, né? E a gente sabe que tem outros compromissos, outras vidas, as pessoas têm uma vida para tocar. Mas uma pergunta que eu acho que vai te colocar em xeque aqui, não sei como é que vai ser. A Karina fez uma pergunta que ela fala que normalmente, ao menos em campanhas simples, né, são utilizados comparativos AB para mensurar a performance. No caso de branding, esse ponto também pode ser explorado? Pode ser explorado. O teste AB, gente, de comparar. Então, uma peça que. Eu dei o exemplo da influenciadora. A peça com fundo preto ou sem o fundo preto, ela traz. As pessoas lembram mais do meu anúncio? Né? As pessoas viram nesse caso que eu estou dando exemplo aqui, era uma influenciadora e o fundo preto, depois que a gente descobriu todo o anúncio dela era com fundo preto. Então as pessoas já esperavam que tudo que era conteúdo dela com fundo preto era uma marca, não era só ela. E aí quando a gente fez, e agora eu quero testar, agora eu quero, quem falou de growth aqui, a gente criou essa hipótese nossa aqui, porque a gente comparou um post de influenciador com o mesmo influenciador a outro post, viu a diferença do alcance orgânico, sem mídia, de cada um deles, e a gente criou essa hipótese do fundo. Agora a gente vai fazer cheque, a gente vai retestar para comparar com metodologia, porque a gente está com essa hipótese na cabeça que o fundo preto faz com que meu alcance diminua, porque as pessoas já esperam uma publicidade. Então, sim, respondendo à pergunta, teste AB também serve para campanha de branding. E a gente só precisa ter uma métrica. O que eu quero acompanhar? Se as pessoas veem mais meu vídeo, então o meu VTR 100% é melhor. Então, a gente só tem que ter a métrica na cabeça, o que é o sucesso. Tendo clareza do que é sucesso, sim, eu posso fazer um teste AB para campanha de branding. Legal, muito bom, Renata, muito obrigado. Assim, a gente já está no finalzinho aqui. Eu queria avisar que a gente teve essa agora contigo, né? E a gente vai ter no dia 16 com a Sara Zimmermann, falando sobre conteúdo. Depois, no dia 30 de julho, a Eleonora vai falar sobre carreira.
E no dia 13 de agosto, o Will vai falar em priorização de esforços para atingir objetivos. Lembrando que é sempre esse modelo de masterclass, a gente está fazendo do jeito que conhece do assunto, que está com a mão na massa, que está fazendo isso no dia a dia, para trazer assim as coisas mais reais de mercado. E tudo isso compondo a nossa formação avançada de marketing digital com o selo Neil Patel, que vai estar participando do curso de uma forma toda especial. Então, se você está interessado, já acesse o QR Code, já vê o curso, assista as masterclass, participa, porque assim, é uma coisa muito legal também a gente ter gente de mercado do outro lado, né? Você vê as perguntas que ricas que foram, o quanto que a gente conseguiu interagir e trazer aqui. E para o pessoal avisando também, né, que a gente vai é, fazer toda a curadoria aí das perguntas, alguma coisa vai mandar para você. Circulou aí, sem nossa autorização, o seu LinkedIn, então já deve ter um monte de gente te Ótimo, adicionando aí. adoro, gente, adoro. Ótimo. Podem me acessar, podem me aceitar no LinkedIn, é óbvio, a gente vive uma vida de rede, né? Então, tá super aberto. Todo mundo que me convidar aqui, eu vou dar o aceite. Pode circular. Sem problema, adorei. Legal. Adoro, adoro sempre a troca é sempre ótima, a gente aprende com outras pessoas. Aqui eu só tinha um momento para eu falar, mas em aula é o contrário, vocês também vão trazer e o bom, o gostoso é a troca. Aliás, o modelo do curso, né, esse modelo do bootcamp, de botar a mão na massa, de fazer, de ter projeto, de ter um caso de mercado para resolver, com a validação do mercado, no caso resolvido, da interação entre os grupos, do network que a gente consegue montar, isso é muito legal. E assim, é sempre um super prazer a gente montar esses cursos. Pelo menos fico muito, muito feliz de ver acontecendo. Nos que a gente já fez, pequenos, menores, e esse um super curso que a gente está montando, vai ser, vai ser muito legal. Então, vou deixar aqui minha despedida das pessoas. Agradecer, Renata, muito obrigado. Acho que foi muito legal. É muito conteúdo e tem muita coisa legal para a gente discutir e apresentar. E falar que aguardo todo mundo aí na próxima, na, a próxima que vai vir, que vai ser a da Sara, né? Que ela vai falar de conteúdo no dia 16. Já estamos esperando essas primeiras pessoas, mais gente. Se você gostou, avisa, traz. Acho que vai ser muito legal ter um networking muito bom com o pessoal que entende tanto de marketing. Renata, muito, muito E eu obrigado. também quero agradecer o convite aqui e quero convidá-los para assistirem minhas aulas, gente. Quero trocar com vocês. Então, não perca essa oportunidade. Quero discutir mais esse tema. Tem muita coisa para falar. A gente nem falou de tecnologia aqui, imagina quanto assunto. Então, participem. Espero poder encontrar vocês não só no LinkedIn agora também, mas também fora na sala de aula. Então, espero ver vocês pessoalmente agora, né? É isso. E muito obrigada, gente. Agradeço aqui. Todo mundo que me acompanhou, né? 1 hora e meia aqui. Super agradeço. Legal. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.